Fala, eletricista, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as ferramentas mais importantes para você que está iniciando na área de eletricista autônomo mesmo, né? Que está começando a executar as atividades. Uma das coisas mais perguntadas para mim por e-mail é em referente a quais ferramentas eu preciso ter para iniciar minhas atividades. Eu vou dar uma variedade, quase não sai, né? Uma variedade de ferramentas aqui para você ter uma visão do que você vai fazer e o que você precisa efetivamente para começar amanhã, se for o caso, tá bom? Então, antes de mais nada, meu nome é Everton Moraes, eu sou o autor do portal Sala da Elétrica e muito obrigado por estar aqui agora assistindo o nosso conteúdo e espero que você goste bastante. No final desse vídeo eu vou dar uma dica que eu costumo dizer para meus alunos que é matadora em relação a como utilizar uma chave de fenda, uma chave Phillips e um alicate e uma fita isolante para resolver seus problemas ali no primeiro contato com o seu cliente, tá? Mas no final do vídeo eu te falo mais ou menos como que é isso. Bom, vamos falar aqui o seguinte, ó. Eu tenho recebido diversos e-mails de várias pessoas e normalmente o assunto desses e-mails é relacionado com a área de elétrica, mas quando falando como ser autônomo, vamos dizer assim, a maioria das comunicações que eu recebo é: Everton, quais são as ferramentas que eu posso comunicar, que eu posso começar a utilizar no meu dia a dia como profissional? Bom, eu coloquei aqui na minha bancada as principais, vamos dizer assim, que é necessário para que você comece as suas atividades aí, sabendo que você não vai ter nenhum problema, pelo menos nenhum problema imediato em relação à falta de materiais, aí, ferramentas para utilizar no dia a dia, tá bom? Vamos começar aqui rapidinho, esse vídeo é um vídeo rápido, só para mostrar para vocês quais são as ferramentas que você precisa ter e vamos começar daqui para cá, tá bom? Vamos lá então, ó. Primeira coisa, obviamente você vai precisar de um multímetro, né? Então o multímetro, nesse caso aqui eu tenho um alicate amperímetro, e esse alicate amperímetro, na verdade, ele vai possibilitar para mim tanto ser alicate amperímetro como um multímetro também. Então, multímetro, ponto final. Chaves de fenda e chave Phillips. Bom, para o eletricista, eu ainda tenho um detalhe a mais a falar para vocês aqui, né? Ó. A chave de fenda, por exemplo, como vocês podem observar aqui, ó, a chave de fenda é uma chave de fenda, se você observar como é robusto aqui esse corpo dela, é uma chave de fenda isolada, tá bom? Então não é uma simples chave de fenda. Vou até colocar aqui assim que eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem, ó. Uma chave de fenda isolada. Bom, vou pegar aqui também, ó, a chave Phillips, outra chave, uma chave Phillips, uma chave de Phillips, Phillips isolada também, tá certo? Então, chaves isoladas porque a eletricidade com a eletricidade você não pode brincar, né? Então a chave isolada vai te proporcionar mais segurança durante as suas atividades no momento que você estiver executando o seu trabalho como eletricista autônomo. Bom, mas pode acontecer na hora de você utilizar a chave fenda Phillips, por algum motivo, a isolação interfira na usabilidade, vamos dizer assim, da ferramenta. Então, não corte a isolação dela, tá? Não faça isso. Utilize uma chave de fenda normal nesse caso, ok? Outra coisa aqui, então, começando aqui, bom, aqui embaixo, ó, eu tenho aqui ainda um jogo de chave Allen. Esse jogo aqui, ele tem a variação de 1,5 a 10, tá? Então tem 1,5, 2, 2,5 milímetros, tá bom? Até 10 milímetros, que é um jogo que vai responder aí para você tranquilamente a qualquer atividade, praticamente, que você vai encontrar no seu dia a dia. Aqui eu acabei pulando ele, mas esse quadro aqui ele é bastante interessante. Por quê? Porque muitas vezes quando você vai trabalhar, principalmente com canaletas, é importante você fazer o acabamento certinho lá, aquela junção, sabe aquela junção das canaletas assim, para fazer ângulo de 45 graus, é interessante você usar um esquadro para fazer esse tipo de atividade, tá certo? Esse daqui, ó, quem que é esse aqui? Então, um alicate de pressão, né? Esse alicate de pressão aqui ele vai ser bastante útil em algumas ocasiões para vocês, principalmente quando a gente faz tubulação de aço galvanizado, mas bom, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas um alicate de pressão também é interessante você ter em mãos aí. Essa chave ajustável aqui, né? Bom, a gente fala chave de engenheiro, muita gente fala, mas essa chave ajustável aqui, que é de 8 polegadas, também é uma excelente ferramenta para você ter em mãos aí para quebrar seu galho várias vezes aí. Chave fixa, pessoal. Chave fixa, eu tenho uma variação aqui que é bastante simples e que você vai utilizar no dia a dia e para você também vai servir, que é de 6 a 22, se eu não me engano, isso, de 6 a 22. Então, ó, 6, 7 e assim por diante, até o número 22, chave fixa. Um canivete, né? Um canivete para você eletricista aí utilizar,
Então esse canivete aqui, ele é um canivete muito bom, né? Você pode estar utilizando esse, tem outros canivetes mais invocados, né? Mas eu peguei um mais acessível aqui, né? Tem alguns que é específico para segurança e assim por diante. Tem aqui ainda esse martelo tipo pena, né? Que é para no dia a dia. Porque o eletista não precisa ter marreta. Eu até tenho uma marreta aqui também, depois eu posso até mostrar para vocês. Mas o martelo pena é o que o eletista vai precisar no dia a dia para fazer algumas intervenções aí nas suas eventualidades, vamos dizer assim. Alicate universal, alicate de bico e alicate diagonal 45 graus, é o famoso alicate de corte, tá bom? Alicate de corte diagonal. Esse aqui é legal, né? Esse alicate aqui é um alicate que ele é crimpador de terminais e também decapador de cabo, né? Então ele, além de ser crimpador, ele ainda ajuda você a decapar cabos, vamos dizer assim. Esse aqui também na verdade, é uma variação mais, como posso dizer, mais moderna. Não, esse daqui é uma variação mais moderna desse outro aqui. Esse aqui é mais simples, onde eu tenho um também decapador de cabos, mas ele também possui aqui o prensa terminais, tá bom? Opa, quase que eu derrubei aqui, ó. Eu tenho também aqui uma trena, você vai precisar de uma trena, um nível tipo bolha, ó lá, nível tipo bolha, e um arco de serra. Então um arquinho de serra aí você vai precisar com certeza absoluta, tá bom? Outra coisa que eu pus até mais pro canto aqui, que não são coisas que você vai precisar de imediato, mas é legal ter também, tá? Por exemplo, vou começar por aqui, ó. Isso daqui é um soprador térmico, tá bom? Então, em alguns casos, vai ser legal você ter um soprador térmico para te ajudar nas atividades do dia a dia, seja para fazer a isolação com aquelas termorretrátil ou algo do gênero, tá? E essa daqui é o que eu costumo dizer que é a ferramenta que vai possibilitar você agilizar o seu processo aí de execução das suas atividades. Por exemplo, né, aqui eu tenho uma parafusadeira a bateria, né, furadeira e parafusadeira a bateria. Nesse caso aqui, claro, essa aqui é um pouco mais cara, mas nesse caso aqui ela tem 2 velocidades, ó. Acho que deu para ouvir a diferença do barulho aí. Ela também tem um ajuste de velocidade no botão aqui também. E o legal dela é o seguinte, né? Ela tem uma seleção de torque, que nesse caso varia de 1 a 16, tem outras opções aí também de mercado, tá? E aí o que acontece, né? Ela vai facilitar muito o seu dia a dia na hora de realizar as intervenções, porque tendo o torque aqui, você vai conseguir, por exemplo, evitar quebrar peças. Vamos supor que você vai colocar um espelho não, mas o suporte de tomadas, por exemplo, você ajusta aqui no torque 1 ou 2, por exemplo, que é o mais fraco, vamos dizer assim, você vai parafusar o parafuso, a hora que chegar lá no final ela para de rodar e aí protege a estrutura ali mecânica para não danificar, né? Bom, então isso aqui é algo que vai facilitar a sua vida em relação a agilizar o processo seu. É claro que você pode começar sem ela e depois adquirir uma, tá? E também o soprador térmico. Claro que nós teríamos mais variações aqui de ferramentas, nós poderíamos colocar mais ferramentas aqui, mas tendo isso aqui em mãos, eu nem falei do ferro de solda, né? Mas o ferro de solda está aqui, um ferro de solda de 60 watts já está bom para você fazer umas emendas aí, né? E um sugador de estanho, né, de solda, sugador de solda, sugador de estanho, que é para você intervir aí e de repente fazer alguma coisa, alguma plaquinha eletrônica, algo do gênero, por exemplo, uma placa de portão, ou algo parecido, né, para você fazer bem feito ali, tá bom? Bom, então essas são as ferramentas ali, ó. Se você quiser anotar, nós temos um multímetro, chave Phillips, conjunto de chave Phillips e chave fenda isolado, um conjunto de chave Allen, ferro de solda, sugador de solda também, de estanho, um martelo tipo pena, um canivete de eletricista, um jogo de chave nesse caso aqui de 6 a 22, uma chave ajustável aí, né, uma chave de engenheiro e um alicate de pressão. Alicate universal, alicate bico e alicate de corte diagonal 45 graus, com alicate de corte padrão. Não precisa dos dois, né, mas um decapador de cabos e crimpador de terminais seria excelente você ter na mão também. Um arco de serra e um nível tipo bolha. Isso aí é o legal. Bacana você observar o seguinte, né? Ó, como eu já falei algumas vezes,
o nível de isolação da ferramenta que você vai estar trabalhando. O alicate tem um nível de isolação aqui, nesse caso, até 1000 volts. Então você vai ter que ter essa atenção na hora de adquirir seus materiais. Da mesma forma como eu falo também a categoria de emprego do multímetro, tá? Nesse caso, esse multímetro aqui vai ser categoria nível 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Categoria 3. E aí ele vai proteger você dependendo do nível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar também aqui alguns links para vocês estarem consultando esse tipo de informação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link agora, que é onde está falando sobre a categoria de emprego dos multímetros, tá? Para você que queira saber. Bom, mas como eu havia prometido lá no começo do vídeo, eu ia dar uma dica fera, animal aí para quem é elitista autônomo e está começando a executar as atividades. Eu sempre costumo dizer para a minha audiência, para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, que o orçamento é uma das partes mais importantes do seu dia a dia. Você já deve ter assistido um vídeo meu sobre orçamento. Se você não assistiu, você vai ter a oportunidade de assistir também. Eu vou colocar no final desse vídeo aí o vídeo sobre orçamentos. E o que eu falo é o seguinte, eu costumo pôr sempre uma frase nas palestras que eu ministro ao longo do ano aí, né? Então, palestro em alguns eventos sobre orçamento, sobre como ser autônomo. E aí, eu sempre começo minhas palestras com uma frase, né? Que é assim, a primeira impressão é a que fica. Você não vai ter uma segunda chance para causar uma primeira impressão. Tudo bem? Então a frase que eu coloco é sempre assim, você não terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão no seu cliente. Então a primeira coisa que você tem que fazer, além de uma série de outras técnicas, vamos dizer assim, de ir bem apresentável, chegar com postura de profissional da área de elétrica em si, você ainda precisa usar estratégias para conseguir convencer seu cliente que ele precisa contratar você, tá? E a dica que eu tenho para passar para vocês hoje é o seguinte, ó, quando você for lá no seu cliente, você vai levar, por exemplo, um conjunto de chave de fendas, com chave Phillips, um alicate de bico e uma fita isolante, tá? Vai levar numa caixinha de ferramenta pequena, mais bonita, eu não tenho nenhuma aqui para te mostrar. Bom, mas aí você vai levar numa caixinha de ferramenta bem bonita ali e você vai ir visitar o cliente para dar orçamento com essa caixinha de ferramenta, com esse conjunto de ferramentas seu. Por quê? A hora que você chegar lá dentro, você vai usar uma técnica que eu chamo de técnica da reciprocidade. É isso mesmo. A hora que você chega lá para fazer orçamento e tudo mais, você entrou dentro do ambiente que é o ambiente do seu cliente, né? Você vai começar a observar, primeiro, obviamente, você vai ver o que ele tem para te dizer, o que ele quer que você faça, e aí você vai passar o orçamento para ele, mas você estrategicamente vai pedir para dar uma olhada, por exemplo, em algum quadro de distribuição, em uma tomada que você já viu que não está muito legal, ou algo do gênero, tá? O que você vai fazer ali? Você vai pegar e vai no disjuntor daquele quadro de distribuição, vai pegar a chave Phillips ou a chave de fenda e vai apertar mais aquele parafuso ali do disjuntor. Por quê? Porque você observou, por exemplo, que tem um zinabre que é o mau contato que está gerando aquilo. Ou senão você vai refazer uma emenda, que é coisa rápida, coisa de 1 minuto, né, ali durante o processo de orçamento do seu cliente. Bom, você talvez não esteja entendendo por que eu estou falando para você fazer isso, né? Mas ó, vai ficar muito claro para você quando eu te der o exemplo do rapaz que limpa o para-brisa de veículos no dia a dia. O que é isso aí, ó, pessoal? Essa técnica que eu estou ensinando para vocês aqui é uma estratégia de reciprocidade que você vai aplicar no momento que você for visitar seus clientes. Bom, vamos imaginar o que acontece no nosso dia a dia. Quando você entrega algo de muito valor, mas você não cobra nada em troca no início, a tendência é que o seu cliente se comprometa a contratar você para executar aquele serviço que ele te chamou. Bom, como eu posso ter certeza disso? Eu utilizo essa estratégia, eu utilizo essas técnicas e também você vai observar, você que dirige, por exemplo, você já viu aqueles rapazes que ficam limpando para-brisa de veículos na rua? Olha só o que ele faz, ele chega no seu veículo. Primeiro ele vai lá, joga aquela água com sabão, limpa o para-brisa e depois ele pede dinheiro. O que ele fez ali? Ele primeiro entregou algo de muito valor, que era limpar o para-brisa do seu carro, e depois ele pediu dinheiro para você. Fazendo isso, o que ele proporcionou ali? O que ele fez com você? Ele induziu você a se comprometer em pagar ele ou dar um trocado para ele. Presta atenção.
a probabilidade de você entregar uma moeda, por exemplo, para essa pessoa é muito maior do que para uma pessoa que simplesmente chegou lá do lado do seu vidro e pediu dinheiro para você. Vamos dar um dinheiro, por favor? A probabilidade de você entregar para o rapaz que limpou o seu para-brisa é muito maior. Então é uma técnica de reciprocidade que você pode utilizar com o seu cliente, mas ao invés de você simplesmente ir lá e fazer um orçamento, você vai entregar algo de valor, que é o quê? Apertar mais o parafuso do disjuntor, fazer uma limpeza da caixa de disjuntor lá e falar para o cliente que era um perigo, tinha um problema em relação a faiscamento, poder causar um incêndio, algo do gênero. Mas é muito importante que você explique para o seu cliente o que você fez. Tá? Por exemplo, fui lá, chave Phillips, apertei o disjuntor. Né? Aí eu vou explicar para ele, olha, eu apertei o disjuntor aqui, porque você está vendo esse zinabre que está aqui, ele poderia, isso aqui é aquecimento, e aquecimento, né, gera princípio de incêndio. Então, o fato de estar aquecendo aqui poderia gerar uma pequena centelha aqui que poderia pegar fogo na sua casa. Indiretamente você salvou a vida dele e da família dele. Tudo bem? E isso fica na cabeça do seu cliente, você entregou algo de valor e ensinou ele e depois você vai dar o orçamento. A probabilidade dele fechar com você vai aumentar com certeza absoluta. Vamos fazer o seguinte então, ó, eu te desafio a aplicar essa estratégia, aplicar essa técnica da reciprocidade nos próximos orçamentos que você for elaborar aí para o seu cliente, aí para os seus próximos prospects, né? Para os seus próximos futuros clientes que você vai ter ao longo da sua jornada, tá bom? E depois você volta aqui e responde nos comentários o que você achou. Bom, mas se você está assistindo esse vídeo aqui e você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, você pode clicar aqui do lado aqui, ó, e se inscrever imediatamente para você receber todos os vídeos da série que eu venho colocando para vocês aqui, como ser autônomo, quais são as ferramentas, assim por diante, para você começar a entender aonde que nós vamos chegar. Eu também vou deixar logo aqui do lado um vídeo para você, que eu havia prometido anteriormente, vou até tirar isso aqui para ficar melhor o vídeo aí, ó. Vou colocar aqui um vídeo para você entender lá que eu falei que ia colocar um vídeo sobre os orçamentos, né? É esse vídeo aqui. Você pode ir lá e verificar como que é essa estratégia de orçamento que eu aplico, que eu mostro para vocês. É interessante, você vai gostar com certeza absoluta. Bom, outra coisa também, deixe um comentário abaixo sobre qual assunto que você quer assistir, qual assunto que você acha que está faltando aqui no nosso canal e o que mais você precisa em relação aos conteúdos que nós publicamos aqui no nosso dia a dia, tá? Ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima sacada aqui, Eletroface, tá bom? Até mais, tchau, tchau.